capacidade de identificar corretamente as funções da linguagem, diferentes textos, a produção e a apresentação das atividades propostas, assim como também o desenvolvimento da leitura, interpretação e argumentação. Então, dessa forma, a avaliação busca acompanhar o progresso do aluno durante todo o processo de aprendizagem, valorizando não apenas o resultado final, mas também o esforço dele, a participação e a construção do conhecimento ao longo de toda a sequência didática. Bem, agora eu passo a palavra para a minha colega. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Pode passar, por favor. Esse é o referencial teórico do nosso trabalho, onde foi organizado, onde utilizamos, né, como base os estudos desses dois autores e também da BNCC. Passa, por favor. Esse é o cronograma, né, que foi organizado em 3 aulas de 50 minutos, como a Eduarda já falou, de 3 aulas, né, de 50 minutos, onde a primeira aula teve a introdução ao conteúdo e a apresentação das funções da linguagem, e a segunda aula é a análise e identificação das funções da linguagem em diferentes gêneros textuais, e a terceira aula foi a produção de texto, a apresentação das equipes, e logo em seguida teve a dinâmica para os alunos. Pode passar. Essas referências da nossa sequência. E obrigada pela atenção. Bom, gente, eu gostei demais dessa apresentação de vocês. Também trouxeram uma proposta diferente, né? Falar sobre funções da linguagem. É um assunto que pouca gente lembra de trazer nessas propostas, porque são assuntos pontuais, né? A gente não vê em todos os anos, como, por exemplo, o estudo dos verbos, dos substantivos, das classes gramaticais como um todo, mas é um assunto interessante e ele também traz como base a leitura, o conhecimento dos textos, a finalidade, como vocês mesmas citaram no decorrer das apresentações, e eu achei interessante porque pouco se fala sobre isso, no ensino médio é muito importante, ele volta e é bem mais detalhado do que no ensino fundamental, mas é um assunto bem interessante de se abordar, porque nós entendemos que os textos, eles vão ser, cada texto ele vai ter suas funções. Essa questão de levar o texto como sendo a base para o estudo também, é algo que a BNCC preconiza, que ela orienta, que ao se dar aulas de português, se leva em consideração principalmente o texto como base, e além de que a gente entende que os alunos, atualmente, poucos deles têm interesse por leitura, mas eu entendo que quando vocês trazem esses textos, já que vocês vão apresentar todas as funções da linguagem, vocês citaram aí alguns tipos de texto, como as tirinhas, que são textos curtos, para poder fazer com que o aluno tenha interesse de ler e identificar também, na composição do texto, as funções predominantes. Eu também gostei dessa parte da dinâmica que vocês falaram. Até um ponto bem importante que eu até marquei aqui quando eu estava fazendo a leitura das propostas de vocês e também ouvindo o que vocês falaram agora. Após cada rodada, fazer essa correção. Por que isso é importante? Para não distanciar aquela fase de descoberta, de procura dos alunos, de identificação pelas funções ao ler os textos, e bem próximo você já fazer a correção, porque depois, se esperar passar várias rodadas para poder voltar, eles provavelmente já devem ter ou esquecido ou confundir com outro texto da rodada seguinte. Eu achei interessante também essa questão de vocês fazerem uma rodada, já corrigir, fazerem outra rodada, já voltar para a correção, e o quiz final também, como sendo uma forma de reforçar o que já foi trabalhado, o que já foi discutido, e permitir, no método de avaliação também, que, como vocês dizem, é contínuo, desde o princípio, desde o início da aula até o seu final,
vocês observam se realmente eles conseguiram compreender ou se ficou alguma lacuna que deve ser reforçada. E é exatamente assim que deve ser. Gostei bastante, parabéns à equipe. A próxima equipe vai ser a equipe 10, da Ana Carolina, Vanessa Alves e Maria Marlete. Se vocês estiverem já prontas com o material, podem dar início. Fiquem à vontade. A equipe está pronta? A equipe 10, Carolina, Vanessa Alves e Marlete? Sim, Vanessa, eu consigo. Vocês têm os slides ou é a proposta mesmo que vocês me mandaram? Porque eu tô com ela aqui, a proposta. Os slides vocês podem me mandar que eu baixo aqui e projeto também, se for o caso. Certo, pois vou já abrir aqui. Eu tentei abrir aqui o arquivo, ele está aberto, mas para vocês aparece só a pasta. Vou tentar de novo. Espera aí, deixa eu mostrar. Olha. Vocês estão conseguindo ver, né? Sim, professora. Pronto, se as meninas quiserem começar. Boa noite, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, Vanessa. Obrigada, Sara. Então, essa é a nossa proposta, nossa sequência didática, que o tema escolhido foi variação linguística, com um tema de diferentes formas de falar no mesmo idioma, focado para a turma do 9º ano. Bem, a gente escolheu esse tema porque é um tema que ele é bem relevante e está em todos os momentos, né?
A questão da variação linguística ainda é uma pauta que muitas das vezes é interpretada de forma errada. A forma como tal região fala, a forma que tal pessoa fala pela sua escolaridade ou faixa etária. E aí, muitas das vezes são vistos. Então, eu sempre gosto muito de trabalhar com esse tema. E, no caso, nossa aula focada para o nono ano também vai ser esse tema. Você poderia passar, professora? Pronto. O nosso plano de aula, né? Ele é com o tema variação linguística, diferentes formas de falar o mesmo idioma. É para a turma de nono ano do ensino fundamental, um componente curricular língua portuguesa e com a carga horária de 3 aulas de 50 minutos. Bem, a nossa aula, né, nosso objetivo geral, tem como compreender a língua como a língua portuguesa apresenta diferentes variedades linguísticas, reconhecendo que essas diferenças fazem parte da cultura e da identidade dos falantes, combatendo o preconceito linguístico. Bem, essa questão que eu falei é uma pauta bem relevante, porque com as diferentes formas de falar, seja por região, seja por faixa etária, seja por cultura, e a gente sabe que muitas, acaba gerando preconceito, né? Um olhar diferente de pessoas. Muitas das vezes na internet isso é bem visto como uma brincadeira, como uma piada, e que acaba assim ofendendo. Então, os alunos do nono ano são adolescentes, e esses adolescentes muitas vezes estão conectados e acham que esse tipo de brincadeira é legal, é interessante, sendo que muitas vezes ofende, né, uma cultura. Então, nosso objetivo geral é justamente isso, né, mostrar que existem essas diferenças, mas que elas fazem parte de uma cultura, da nossa variedade, da nossa identidade brasileira, que são muitas, e com isso, mostrar que não é errado. Pode passar. Bem, nossos objetivos específicos são identificar os principais tipos de variação linguística, compreender os fatores que influenciam as mudanças na língua, reconhecer situações de preconceito linguístico e adequar a linguagem às diferentes condições comunicativas. Bem, como a gente sabe, existem vários tipos, várias formas que as pessoas se expressam. Seja por região, né, que é a mais comum, e muitas das vezes as pessoas acham que a variação linguística está focada só na parte regional, esse eixo regional, e sabemos que não. Tem também da faixa etária, né? A gente sabe que quando a gente conversa com uma pessoa idosa, a forma dele se comunicar, muitas vezes até por não ter tido acesso à escola, ou por ter vivido em uma época totalmente diferente, a forma como eles se expressam é totalmente diferente da gente. O vocabulário, as palavras, as expressões em gerais, às vezes até falas que a gente tem que parecem ser inofensivos, né? Até o uso do tu. Quando a gente utiliza o uso do tu, para as pessoas mais velhas, esse uso do tu é uma forma de arrogância, de desrespeito. E aí, a gente também mostra a variação linguística pela questão da alfabetização. A gente sabe que nós, acadêmicos, nos expressamos diferente dos estudantes de ensino fundamental 2, anos finais, né? De alunos do ensino médio e dos nossos professores. Por mais que sejamos acadêmicos, né, estamos em a licenciatura, caminhando para a profissão da docência, nós nos comunicamos diferente dos nossos professores que já passaram por essa etapa. Bem, compreender os fatores que influenciam as mudanças na língua. Quando a gente foca em qualquer tipo dessa variação, seja regional, seja por alfabetização, seja pelo etarismo, pela faixa etária, né? A gente sabe que esses fatores influenciam. Por exemplo, no caso das pessoas idosas, por que a forma como eles se comunicam é diferente da nossa? Bem, é porque ou eles não estudaram, né? E também entra na questão da alfabetização, que muitos dos nossos
avós não tiveram a mesma escolaridade que a gente. Na questão da alfabetização também, eu até me esqueci o nome assim, específico, que fala dos graus quando a pessoa estuda. É porque, assim, um acadêmico, ele está em processo de formação, mas o profissional que ensina, o profissional docente, é porque ele já concluiu essa etapa e está em outras etapas de pesquisa, ele tem que estar bem planejado. Então, esses objetivos, né, tem que ser trabalhados para justamente chegar e evitar esse preconceito linguístico, porque que essa pessoa fala diferente da gente. A questão regional, tal região fala assim, a gente sabe que no nosso contexto histórico, né, as regiões no início foram colonizadas por pessoas diferentes, depois que foi o mesmo grupo. A gente sabe que tal parte foi dominada primeiramente por espanhóis, outros pelos portugueses. Enfim, e tudo isso contribui no que a gente fala hoje, né, nas nossas expressões de hoje. Tudo que eu falei se encaixa na adequação da linguagem em diferentes situações comunicativas. Eu não posso falar aqui da forma como eu falo com um amigo, porque eu estou em uma apresentação acadêmica, em algo que exige um rigor mais formal. As habilidades da BNCC. Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e o preconceito linguístico. Porque, assim, muitas pessoas confundem o conceito de norma padrão. Quando alguém usa uma gíria, quando a gente conversa com um avô da gente lá do interior, um familiar da gente lá do interior, e ele usa certas palavras, ele vai dizer, ele fala errado. Então, tem que reconhecer esse contexto linguístico, a variedade dessa língua, e entender o que é norma padrão, o que é o correto e o que é o errado, de acordo com o contexto, de acordo com a situação. E com isso, evitar esse preconceito linguístico, porque as pessoas riem e dizem que a pessoa fala errado, sem entender o que, de fato, o contexto histórico, social e cultural daquela pessoa projeto na sua fala. Fazer uso consciente da variedade linguística adequada às diferentes situações de comunicação. Justamente isso. A forma como eu me expresso aqui para vocês é diferente, como eu me expresso para uma criança, para esse tio do interior, esse parente do interior, esse senhor do interior. Eu não vou utilizar esses termos mais científicos ou mais cultos para uma pessoa que não tem escolaridade, porque ela não vai me compreender e assim não vai haver comunicação. Isso é até comum quando a gente vê algumas postagens sobre médicos, né, falando assim, tem algumas trends, dizendo que quando ele atende tal pessoa, tal parte do corpo muda de nome. A panturrilha, por exemplo, pode ser chamada de batata da perna, porque aquela pessoa conhece e identifica seu corpo com esse nome. Então, é justamente saber se adequar, fazer o uso consciente dessa variedade linguística. E é isso que a nossa sequência didática, nossas atividades, nossas aulas têm como objetivo para fazer que esses alunos compreendam melhor o que é variedade linguística, variação linguística. Aqui eu concluo minha fala. Olá, boa noite. Pode passar, professora. Para iniciarmos, a gente traz uma pergunta bem importante. O português é falado do mesmo jeito em todo o Brasil? A resposta é não. Existe, várias formas de falar, a depender de cada região, como bem a Vanessa já falou, a questão da idade também e a profissão. Por exemplo, como aqui citado abaixo,
O alimento, aqui no caso, que pra gente chama de macaxeira, aqui no Nordeste, no Sul, muitas pessoas já chamam de aipim. No Norte, muitas pessoas chamam de aipim. E no Sul, a mais usada é a mandioca. E aqui a gente pode surgir uma outra pergunta. Existe alguma palavra errada? O que muda aqui são a região e onde elas estão sendo utilizadas. Isso acontece porque a língua acompanha a cultura, as histórias e os costumes de cada lugar. Então, aqui o principal objetivo é fazer com que o aluno ele entenda que não existe palavra errada, não existe forma de falar errada. O que vai mudar é a situação, é o contexto. Pode passar para a próxima, professora. E o que seria a variação linguística? Essas diferenças que acontecem na língua, ao longo dos anos surgem novas palavras, algumas caem em desuso, e isso é justamente a mudança na forma como usamos a língua de acordo com os diferentes fatores. Ela pode acontecer por causa da região, bem como o exemplo que a gente viu do aipim, macaxeira, como, por exemplo, pela idade, já que os jovens e os idosos costumam usar expressões diferentes, como bem citei, muitas palavras que hoje os mais velhos usam, a gente não conhece, porque essas palavras, para a gente, na nossa geração, já caiu em desuso. Então, como bem a Vanessa citou, a batata da perna já é um exemplo de como o idoso ele se comunica, e isso é muito importante na profissão do médico, do enfermeiro, ele saber do que se trata. Como também a questão da profissão, porque cada profissão possui o seu próprio vocabulário. Então, o que é falado em muitas profissões é diferente de outras. O grupo social, que influencia a maneira de falar e também pela situação da comunicação. Por exemplo, quando conversamos com amigos, usamos uma linguagem mais informal. Em uma entrevista de emprego ou até mesmo em uma apresentação, já exige uma linguagem mais formal. Com isso, o aluno ele vai entender que a língua ela está em constante mudança ao decorrer dos anos e também da região. Eu estou com um pouquinho de instabilidade na internet. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, estamos. Pronto. Com isso, eu concluo minha fala e passo para minha colega Carol. Você pode passar, professora, por favor. Boa noite. Você pode passar mais um pouquinho, professora? Essa parte a Marlete já comentou. Sobre a fala, né? A fala errada ou a fala certa. Sobre essa parte a gente quer fazer com que o aluno entenda que não existe isso de falar errado ou falar certo. Como as meninas bem mencionaram, existem regiões onde as pessoas falam de uma maneira diferente e também pela faixa etária, né? Existe pessoas de idade mais avançadas que a nossa que conversam de maneiras diferentes, mas nem por isso nós podemos
chegar nessa pessoa e falar: olha, o que você está falando não é assim, está errado. Porque isso é um preconceito linguístico. E o que a gente quer que o aluno entenda é isso, que se ele chegar em uma pessoa e falar, questionar a maneira como ela está falando sobre alguma coisa, no caso da macaxeira, aipim, mandioca, se é uma pessoa, né, de uma região falar de um jeito, só que nós conhecemos de outro jeito, e acabarmos julgando essa pessoa, falar, tá errado, né? Também temos muito o caso da ata, né, a fruta ata, que chamam de pinha, e nós não podemos falar que a forma como a pessoa está falando está errada, porque é como ela conhece na região dela. Então, né, nós temos que fazer com que os alunos, né, no caso da aula, eles descartem a maneira de pensar que aquela pessoa está falando errado, porque não existe isso, né? Seria um preconceito. Como bem fala aqui, o importante é usar a linguagem adequada ao contexto e respeitar as diferentes formas de falar. Pode passar, professora, por favor. E ao final dessas aulas, dessas explicações, nós trouxemos as atividades, né? Depois de nós explicarmos para os alunos sobre a variação linguística, né? Fazer com que eles entendam que a forma do outro falar, né? Por ser de uma região diferente, por ser de uma faixa etária diferente, não está errada, né? É apenas a forma como essa pessoa conhece tal coisa, como essa pessoa se comunica, né? A nossa primeira questão, ela fala sobre o bar, né? E aí, depois das aulas que nós já explicamos para os alunos que existe essa linguagem regional, né? Que cada pessoa pode falar de maneira diferente, e eu acho que o bar, né, é mais uma expressão regional. Não tem como a gente falar, tá errada a sua forma de falar, sua forma de se expressar, né? Enfim, o bar, ele representa uma linguagem regional. E aqui nós temos a nossa segunda questão. Marque V ou F. A linguagem muda conforme a região, existe apenas um jeito correto de falar, e a linguagem muda conforme a situação. A nossa primeira, a linguagem muda conforme a região, né, verdadeira. Cada região tem uma sua maneira de falar. B, existe apenas um jeito correto de falar. Foi o que nós mencionamos antes. Não existe apenas um jeito correto de falar. Você, né, tem que se adequar à situação, como as meninas bem mencionaram. Eu não posso conversar com vocês, né, aqui na apresentação do mesmo jeito que eu converso em uma roda de amigos. Não posso conversar desse jeito. Então, o ideal é se adequar à situação, né? Então, não existe apenas um jeito correto de falar. Essa seria falsa. E a linguagem muda conforme a situação, que foi o que eu acabei de mencionar para vocês. Essa também é verdadeira. E aí, a nossa terceira questão por que devemos respeitar as diferentes formas de falar? Depois de toda a explicação das aulas, né, nós esperamos que os alunos eles consigam expressar em palavras isso, né? Porque que devemos respeitar, né? Por quê? Porque é um preconceito, nós não podemos julgar a maneira do outro de falar e, né, esperamos que os alunos tenham entendido isso. Pode passar, professora, por favor. Essas são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção. E eu finalizo aqui. Muito bem, meninas. Gostei também muito da fala de vocês. É um assunto interessante e eu nunca... Eu já trabalhei no ensino fundamental, já trabalhei também no ensino médio, e eu percebo que é um assunto que eles gostam muito de saber. A gente fala sobre variação linguística, e quando a gente vai introduzir o assunto, que a gente vai fazer questionamento sobre o que eles conhecem sobre isso, eles imaginam, quando a gente pergunta se alguém fala como é que é falar diferente, como é essa variação linguística, eles imaginam que falar diferente é só quem é de outro país. Pode falar, Carol. Professora, eu acho esse assunto é um assunto rico, mas também complicado
né? Por quê? Porque a gente fala para eles, olha, você não pode julgar a maneira do outro falar isso e aquilo, porque todas as maneiras de falar estão corretas. E aí partimos para o escrever. Porque aí eles acham, né, que podem escrever porque não está errado, né? E aí já é outra explicação que nós temos, né, que fazer eles entenderem que a escrita é completamente diferente, né? Que nós temos normas a seguir, que a gente não pode que seja igual à fala, né? Que existe maneiras diferentes de falar, mas a escrita, não, né? A escrita você tem que seguir regras, você tem que seguir normas. Exatamente, sua fala foi perfeita. Tem isso também, tem que trabalhar, mas tentando fazer esse entendimento, gerar esse entendimento neles também. Pegando aqui a sequência das falas de vocês, é um assunto também que os alunos entram muito para poder comentar, porque é um assunto que chama a atenção deles, que eles gostam, e todo mundo, assim, eu vejo assim, uma interação grande, porque é um assunto que é do cotidiano deles, é do conhecimento deles, e eles gostam de participar. Praticamente todas as turmas que a gente vai trabalhar, dificilmente a gente não encontra uma turma que tem algum aluno que já morou fora, que sei lá, estudou em alguma escola da região sudeste, e eles costumam comentar, né, que quando chega lá, se eles saíram daqui já sabendo falar, tem toda aquela questão do preconceito, deles dizerem que tu fala de forma errada, o jeito que você fala é diferente, lá existe esse preconceito, tanto para crianças que vão para a escola lá, como para os adultos que saem daqui para trabalhar, sempre tem esse comentário. E eles conhecem muito disso, então eles trazem para a sala de aula, eles falam mesmo, e eu acho até um assunto que atrai muito a vontade deles de falar, porque eles conhecem. Eu acho que trabalha também a oralidade, dá para trabalhar a oralidade com esse assunto. Eles também gostam de compartilhar os conhecimentos deles. Quando a Vanessa falou também sobre a questão da faixa etária, dos idosos, muitos termos que os nossos avós, os avós dos alunos falam, provavelmente eles não sabem o que significa, por isso eles vão lá e perguntam, né? Uma palavra que eu também já citei na sala de aula, que eu já ouvi dos meus avós, é a palavra labuta. Inclusive, eu trabalhei na EJA com jovens e adultos, e tinha adultos que não conheciam. A gente entende que, como vocês falaram, de uma geração para outra, a forma de comunicação, as palavras, os termos, eles vão mudando também. É aquela questão que nós sempre gostamos de comentar também em sala de aula. É a questão do uso e desuso que vocês usaram aí também para falar das palavras. Palavras que são pouco utilizadas, que não há mais aquela necessidade, elas vão entrando em desuso. Ninguém mais vai usar. Apenas conhecerão a partir dos livros ou da história. E palavras novas vão surgindo com a necessidade. Vão surgindo novos aparelhos, novas ações, novas ideias, novos termos vão surgir. É natural. E sobre a questão da profissão, que vocês falaram também sobre os termos profissionais, que o médico vai ter que se adequar, essa adequação é até uma forma respeitosa de você se comunicar com o outro. Essa questão aí profissional que vocês falaram também, sobre o médico não usar patela, por exemplo, é um termo, mas é um termo correto, mais correto, digamos, de acordo com a ciência, mas o paciente às vezes não vai saber, então ele vai ter que adequar essa linguagem para que ele seja, o próprio paciente saiba o que ele tem, que ele seja compreendido, né, dessa forma. E aí existe um termozinho que é utilizado para isso, que é chamado de jargão profissional, que é justamente aquele grupo profissional, ele vai conhecer aqueles termos que outras pessoas podem conhecer, mas a maioria das pessoas não vai saber. Então, essa adequação é muito importante. Essa questão de que vocês citaram também, que a língua está em constante mudança, realmente eles precisam compreender isso. E deixa eu ver o que mais que eu anotei, que eu achei super interessante. A atividade em dupla. Tudo foi bom, gostei demais. Eu estou só pontuando algumas coisas aqui, mas toda a fala de vocês foi muito importante também. Essa parte a última parte da atividade, a terceira questão, que vocês colocaram, essa produção textual em dupla, eu também acho interessante. Por quê? Porque, às vezes,
tem uns que têm mais facilidade para pensar e para colocar no papel, e tem outros que, quando ouvem falar em produção textual, parece que eles ficam assim, nervosos, achando que não vai conseguir, dá um branco na cabeça. Eles sabem, mas na hora de colocar no papel parece que dá um branco. Então, eu acho que fazer em dupla também essa produção ajuda no compartilhamento das ideias, das informações, e ajuda também a organizar melhor o pensamento. Os dois juntos, produzindo, trocando ideias, e organizando essas informações, colocando no papel. Achei muito interessante. Não somente a questão 3, eu estou só pontuando aqui, mas foi toda muito bem elaborada. Inclusive, o nível de dificuldade que vocês foram colocando foi crescente, né? Como deve ser realmente, pegando da ideia mais básica e ir aumentando de nível conforme o passar das questões. A próxima equipe, se estiver pronta também, pode ficar à vontade para espelhar os slides e começar a apresentação. E caso seja a proposta que vocês me mandaram, se quiserem, eu também posso espelhar para vocês. Olá, boa noite. Nossa proposta ela é intitulada Como a linguagem influencia nossas escolhas. A equipe é formada por mim, Mariana, pela Ana Fátima e pela Janaína. Nós temos como tema de aula a linguagem como forma de influência. Nos conteúdos, nós temos os gêneros discursivos, estratégias de convencimento, linguagem verbal e não verbal, anúncios publicitários, campanha de conscientização e argumentação e manipulação. Área do conhecimento, linguagens e suas tecnologias, como componente curricular, língua portuguesa. Nosso público-alvo é os alunos do primeiro ano do ensino médio. Como carga horária, nós temos 4 aulas de 50 minutos. Como objetivo geral, nós temos compreender como os diferentes gêneros eles utilizam as estratégias de persuasão para influenciar o leitor, desenvolvendo uma postura crítica e produzindo uma campanha de conscientização. E os objetivos específicos, nós temos identificar estratégias de persuasão em diferentes gêneros, analisar os efeitos da linguagem verbal e não verbal, refletir sobre os limites entre persuasão e manipulação e produzir uma campanha de conscientização. Habilidades da BNCC, nós temos 3. Analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir... Desculpa, gente, o meu gato, ele não para. As linguagens para interpretar e produzir criticamente discursos em textos diversas semioses. Segundo, produzir e analisar textos orais, considerando a adequação ao contexto, os elementos da fala e a expressão corporal. E, como terceiro e último, analisar a publicidade digital para reconhecer as estratégias de persuasão e o estímulo ao consumo e engajamento. Como recursos didáticos, nós temos as propagandas e as campanhas de conscientização, projetor ou televisão, cartolina e materiais de papelaria, computador e ferramentas digitais, como o Canva e o PowerPoint. Na nossa primeira aula, ela era intitulada Introdução aos Textos Persuasivos. Nessa primeira aula, o objetivo ela é apresentar aos alunos o conceito do texto persuasivo, levando-os a compreender a sua finalidade comunicativa
e a reconhecer a sua presença em diferentes práticas sociais. E para isso, a aula ela terá início com uma exposição dialogada, na qual será explicada o que caracteriza um texto persuasivo, destacando a sua principal função e os seus comportamentos e decisões por meio de estratégias argumentativas. E durante esse momento também serão feitos questionamentos aos alunos, a fim de estimular a participação deles e relacionar o conteúdo ao cotidiano, favorecendo uma aprendizagem mais significativa. E após a apresentação do conceito, serão exibidos diferentes exemplos de texto persuasivos, como campanhas de conscientização, campanhas de vacinação e anúncios publicitários. E a proposta é que os alunos observem as suas características de cada gênero e identifiquem os recursos utilizados para convencer ou influenciar o público-alvo. E é nesse momento que será conduzida uma discussão sobre as finalidades desses textos, incentivando a participação da turma e a reflexão sobre como a persuasão está presente em diferentes situações do cotidiano. E como exemplos, nós colocamos aqui a campanha de conscientização contra a dengue, a campanha de conscientização do Outubro Rosa, uma publicidade da Havaianas e outra da Coca-Cola. Pode passar, já. Boa noite a todos. Eu vou dar continuidade ao desenvolvimento da didática. E aí, na segunda aula, a gente vai intitular como Investigando Estratégias de Persuasão. E o objetivo específico é identificar as estratégias linguísticas e multissemióticas utilizadas em textos persuasivos, compreendendo como elas contribuem para convencer o leitor. Então, os conceitos que foram trabalhados na primeira aula, a professora vai trazer de volta na segunda aula com textos diferentes. E aí os alunos vão poder pegar esse material, que são propagandas, campanhas, anúncios, e até postagens das redes sociais, para poder analisar e fazer uma ficha de análise. E aqui a gente trouxe um exemplo de como seria essa ficha, com perguntas que trouxessem mesmo um pensamento crítico para os alunos. Quem produziu esse texto, para qual público ele foi elaborado, qual é o seu principal objetivo, quais recursos foram utilizados para convencer o leitor, há uso de imagens, cores, slogans, dados, depoimentos, as estratégias utilizadas são éticas, por quê? Então, essa etapa ela vai ser essencial, porque aproxima os estudantes não só dos textos persuasivos, mas dos diferentes meios de comunicação. E aí eles vão poder ver esses recursos linguísticos e visuais até, para entender melhor como funciona essa força que o texto tem para influenciar as pessoas. Já na terceira aula, intitulada Persuasão ou Manipulação, com objetivo específico, refletir criticamente sobre os limites éticos da argumentação e distinguir estratégias persuasivas legítimas de práticas manipuladoras. Depois de compreender como funcionam as estratégias de persuasão, é fundamental promover uma reflexão sobre os aspectos éticos da comunicação. E aí, nessa etapa, os estudantes eles vão discutir a diferença entre persuadir e manipular. E, analisando os exemplos da ficha de análise, eles vão utilizar de forma responsável para saber quando que a linguagem ela vai ser usada para manipular um público, e isso vai trazer uma discussão para desenvolvimento do pensamento crítico e também da autonomia dos alunos, é claro, preparando a consciência deles para mensagens que geralmente a gente recebe, né, no Instagram. Aqui eu trouxe alguns exemplos de como isso se apresenta para a gente, principalmente agora nas redes sociais, como fake news, publicidade infantil, marketing digital, algoritmos das redes sociais, responsabilidade ética da comunicação, principalmente em época de eleição,
é interessante que os alunos saibam o que é persuasão e o que é manipulação. E aqui eu também trouxe um exemplo do jogo do Tigrinho, para que os alunos consigam entender se realmente isso faz bem, que a pessoa utilize desse jogo, por que está sendo tão falado ultimamente sobre esse jogo e o que é que ele está trazendo de mal para a sociedade. Na quarta aula a gente trouxe a produção da campanha de conscientização. Seria planejar e produzir um gênero discursivo persuasivo utilizando das estratégias argumentativas de forma ética e consciente. Aí os alunos vão ter que usar de todo esse conhecimento que a gente trouxe nas 3 primeiras aulas para desenvolver uma campanha de conscientização. Nós temos alguns exemplos de como eles poderiam iniciar, e isso seria feito em grupo. Cada grupo escolheria um tema relacionado ao cotidiano escolar, como incentivo à leitura, uso consciente do celular, saúde mental, combate ao desperdício de água, seria nessa lógica aqui. Agora a minha colega pode continuar. Boa noite. Agora nós vamos falar sobre a metodologia na nossa sequência. E ao elaborar essa proposta, a nossa intenção, ela não foi apenas ensinar o conceito de persuasão, mas fazer com que os estudantes, eles percebam como ela está presente no nosso cotidiano. E em vez da gente começar por uma explicação teórica, a sequência ela já parte de materiais que eles já conhecem, como já foi citado, as propagandas, as campanhas de conscientização e as publicações dos influenciadores digitais. E isso aproxima muito o conteúdo da realidade dos alunos. E outro ponto importante é o incentivo ao trabalho coletivo, porque em diversos momentos vai ser orientado que os estudantes trabalhem em grupo, discutam as suas ideias e analisem os textos juntos. E essa troca, ela permite perceber que o mesmo discurso, ele pode ser interpretado de maneiras diferentes, dependendo do contexto e do leitor. E a nossa proposta, ela foi estruturada de uma forma gradual. Primeiro, os alunos, eles vão observar os textos, né? E perceberem que todos buscam influenciar o leitor de alguma forma. E em seguida, eles vão analisar quais são as estratégias e quais efeitos elas produzem. Por fim, eles são levados a refletir sobre uma questão central, se existe a diferença entre persuadir e manipular. E essa pergunta, ela vai nortear todo o trabalho. E a intenção não é fazer com que eles memorizem apenas a definição, mas que eles construam a resposta a partir das discussões em sala. E para encerrar a nossa sequência, né, os estudantes eles vão planejar uma campanha de conscientização e nessa etapa eles vão colocar em prática tudo o que já foi debatido, vão definir o público-alvo, a mensagem principal e as estratégias mais adequadas. Pode passar, Jana. Em relação à avaliação, nós optamos por uma avaliação processual, que é o professor ele vai acompanhar o desenvolvimento dos estudantes desde as primeiras reflexões até a atividade final. E entre os aspectos avaliados, destacam-se a participação, que é o engajamento nos debates do trabalho em equipe, a capacidade de análise, que é o reconhecimento das estratégias de persuasão nos textos, o planejamento da campanha, que é a coerência da definição do público, do objetivo e dos recursos escolhidos, e por fim o senso crítico, que é a capacidade de responder à pergunta norteadora, com os argumentos mais fundamentados no final. Pode passar, Jana. Essas foram as nossas referências e a nossa apresentação finaliza por aqui. Obrigada. Muito bem, meninas. Eu vi as propostas de vocês e aí eu já fui fazendo também umas ligações porque as meninas da primeira equipe apresentaram funções da linguagem. E vocês trouxeram essa proposta de falar sobre os textos na linguagem como influência, que esses textos publicitários, ou fala dos influenciadores, propagandas,
eles vão levar em consideração a linguagem apelativa, a linguagem conativa. E aí eu já fui fazendo essas ligações aqui também, porque as meninas também, na forma de apresentar os textos, provavelmente, na sua proposta, vão apresentar um texto como esse, para apresentar uma das figuras, das funções da linguagem. E eu achei bem interessante também essa questão de vocês trazerem um assunto que é um assunto corriqueiro, é um assunto do cotidiano. Esses meninos que têm, hoje em dia, acesso às redes sociais, internet, eles estão em constante contato com esses tipos textuais, com essas linguagens de propagandas, campanhas de conscientização também. E eu achei muito importante essa questão que vocês fizeram também, da diferença entre o que seria manipulação e a persuasão. Eu vi que vocês falaram também sobre que a manipulação ela vai omitir algumas coisas, algumas informações, justamente para não mostrar o lado negativo, mostrar só o lado positivo. E certa vez eu não lembro agora se foi em uma aula ou se foi alguma coisa que eu assisti, que eu estudei, eu não lembro, mas acho que foi algum professor falando. Eu lembro que uma vez eles falaram sobre o óleo de cozinha. Uma determinada marca, acho que todas devem fazer isso, coloca lá no rótulo, coloca uma letra enorme, colocando assim, sem colesterol. Aí uma letrinha bem pequenininha colocando assim, como todo óleo vegetal. Dificilmente alguém vai se atentar para olhar aquela letrinha pequena. Vê só aquela letrona grande, aquela palavra grandona dizendo assim, sem colesterol. Mas no fim eles colocam, nem que seja pequenininho, a forma de chamar a atenção para dizer, isso aqui é saudável, ele não tem colesterol. Mas eles colocam lá pequenininho, dizendo, todo óleo vegetal é igual, não tem colesterol. Mas eles colocam em letra reduzida, justamente como forma de destacar que o seu produto é melhor, nesse sentido. Isso também é uma forma de persuadir um consumidor a adquirir aquele produto. Vocês falaram também sobre a questão da linguagem verbal e não verbal. Altamente interessante. A gente estudou na BNCC. A BNCC traz muito essa questão das linguagens contemporâneas, as práticas de linguagem contemporânea. E hoje nós sabemos que os textos eles estão cada vez mais multissemióticos, que vai trazer, além do texto escrito, vai trazer o texto não verbal, vai trazer as imagens. E isso acaba chamando a atenção dos nossos alunos, porque eles estão também constantemente em contato com esse tipo de texto. Os memes, as tirinhas, as publicações, os posts da internet, acaba que eles conhecem bem dessa produção textual verbal e não verbal. Não é que eles produzem, mas eles já têm conhecimento por meio das leituras ou da apresentação mesmo, nem que seja por meio da rolagem lá das redes sociais, eles vão se deparar com isso. E hoje em dia a gente consegue perceber que na questão de textos multissemióticos, eles conseguem rapidamente compreender a mensagem. Eles têm muita facilidade com isso. E também sobre essa questão da reflexão sobre o que seria manipulação e persuasão, a diferença entre um e outro. A ficha de análise que vocês colocaram também eu achei bem interessante, porque eles vão poder analisar esses textos em suas construções para poder, mais na frente, eles conseguirem construir os próprios textos baseados nessas análises feitas anteriormente. Também sobre a produção que vocês propõem no final, eu acho muito interessante, porque os alunos de hoje em dia, eles amam desenhar. Tem gente que nasce já com o dom e tem uns que, ainda que não eles gostam sempre dessas aulas de desenho, de pintura, eles sempre pedem isso. E uma proposta que vocês vão pedir para fazer um texto, ao mesmo tempo, eles podem também fazer um desenho, e eles gostam muito disso. E aí é uma forma de chamá-los para a ação, né? Chamá-los para efetuar, participar dessa atividade. E eu acho que é bem interessante. E produção de campanhas, como vocês propuseram aí na atividade também, essa questão de, primeiro, eles vão fazer um esboço, né, definir quem é o tema, qual é o público-alvo, o que eles vão falar sobre aquilo. Voltando também para a questão das figuras, das funções de linguagem que as meninas da primeira equipe falaram, a gente sabe que esses textos
que são persuasivos, que tendem a influenciar consumidores ou ouvintes, eles vão trazer muitas palavras, principalmente no imperativo, os verbos no imperativo. Então, é um gancho também para a gente acabar trazendo também algum apontamento sobre a parte verbal também, relembrar assuntos que já foram tratados em anos anteriores. Eu achei muito importante essa proposta de vocês, e eu acredito que vocês, na prática docente, não somente as meninas da equipe, mas todos nós, né, eu também sou professora da educação básica, e eu acho assim, interessantes todas as propostas que vocês trouxeram, vocês de hoje, das aulas anteriores, e é uma dica para todos nós futuramente utilizarmos em nossas aulas e trazer essas dinâmicas, essas situações diferentes de trabalhar esses temas que, por vezes, são difíceis de compreender ou que são mais fáceis, mas mesmo assim é uma forma diferente de trabalhar assuntos em sala de aula, e isso chama muita atenção do aluno e faz com que ele queira realmente participar. Outra questão que eu observei foi essa proposta que vocês colocaram. Lá na proposta eu observei que vocês colocaram já no início essa pergunta, que ela vai ser, primeiro, os alunos vão discutir o que eles entendem por persuasão e manipulação, e no final eles vão ver se realmente o que eles pensaram no início é o que eles mantêm até o final, ou se mudou o pensamento deles após essas reflexões. Achei super interessante, muito válida essa apresentação de vocês também. Outra questão que eu coloquei bem em maiúsculo aqui foi a questão da oralidade, essa discussão que vocês colocam. É uma forma de instigar os alunos a falar, a expor as opiniões deles, o ponto de vista, porque são assuntos que eles, muito ou pouco, eles devem conhecer sobre esses textos persuasivos. Eu parabenizo a todas as equipes e a todos os integrantes que apresentaram hoje. Próxima semana nós teremos as 2 últimas equipes e por fim estará encerrada, né, na próxima sexta, a nossa disciplina. Eu vou só fazer uma chamada rápida aqui para a gente poder finalizar. Hoje, como são poucas equipes, nós concluímos dentro do tempo. Algumas pessoas já falaram comigo também. Você ia falar, Henrique? Henrique ia falar? Boa noite, tá me ouvindo? Boa noite, sim. É porque tava bloqueado o microfone, eu não tava falando, não tava indo. Eu queria saber se ao final você pode tirar só algumas dúvidas minhas. Posso, sim, com certeza. É do relatório, no caso, que eu ainda não entreguei. Tá certo. Mas você pode fazer a chamada primeiro e pergunta depois. Pronto. A Ana Carolina está na sala. Estou apresentando, né? Carolina. Ana Fátima também. Ana Lia. Presente. Ana Mili. Não. Raquel. Presente. Ana Thaís. Ana Vitória. Presente, professora. Presente. Ângela. Presente, boa noite. Boa noite. Ana Vivian. Presente. Camila. Antônia Camila. Carolina foi a que apresentou também, mais cedo. Débora. Presente. Opa, Mariane. Pulei, Mariane, seu nome. Mariane tá Me aqui. confundi, desculpe. Não, tudo bem. E a Débora tá aqui. O Diego entrou em contato comigo. Francisca Vitória. Gerlanda. Presente. Graciele. Presente. Gustavo. Presente. Ellen. Presente, professora. Certo. Eloá. Eloá presente. Certo. O Henrique acabou de falar. Yara. Certo, Yara. Janaína.
Basta. Larissa, Joana Dark, perdão. Larissa. Presente, professora. Certo, Larissa. Leane. Presente. Leonarda. Presente. Letícia. Presente. Liz.